Olá, bem-vindo à sua aula número 142 de Programação em Python. E nessa aula a gente vai começar a tratar sobre o assunto de CGI. Então, vamos lá. Então, nossa, eu já imprimi um monte de coisa de uma vez, pelo visto eu esqueci de colocar os inputs. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é CGI? CGI significa Common Gateway Interface, que para o português seria algo como imagens geradas por computador. Então, o CGI ele é como um protocolo que permite gerar páginas dinâmicas. O que significa páginas dinâmicas? Páginas que são geradas automaticamente quando você faz um requerimento num browser. Então, ele permite ao navegador passar parâmetros para um programa alojado num servidor web. Então, esses programas que são executados no seu servidor web são chamados de scripts CGI, que são os pequenos programas que interpretam esse parâmetro e devolvem uma página depois de interpretá-los e processá-los. Então, CGI é uma linguagem. CGI, o script CGI, ele está associado com Perl, mas ele foi concebido de uma forma que ele pode ser usado em qualquer linguagem. Então, ele é muito utilizado aí com um exemplo ASP.NET, PHP, Python e Ruby, certo? Então, alguns exemplos de ferramentas que a gente tem em Python para tratar com CGI é o Django, o App Engine, CherryPy e Zope. Então, o Django, acredito que todo mundo que começou a programar em Python alguma vez ouviu esse nome, e é uma ferramenta extremamente procurada, e é uma ferramenta que vale muito a pena a você dar uma estudada. Eu pretendo dar um curso de Django, mas bem para frente ainda. Então aqui a gente vai tratar dos conceitos por trás do Django, só os conceitos mais básicos, né? Então, vamos entender um pouco como que funciona essa ferramenta do CGI. Então, o processo de comunicação com o servidor, do seu browser com o servidor, ele segue algumas etapas. Então, a primeira etapa seria o envio de dados, ou o envio de um requerimento, seria uma submissão de algum tipo. E o que isso quer dizer? Vamos supor que você esteja preenchendo um cadastro na internet. Depois que você preenche o cadastro, você clica em um botão como cadastrar, enviar, qualquer coisa do gênero. No momento que você clica esse botão e você faz o requerimento, que é para você inserir seus dados no banco de dados daquele servidor, o browser manda as informações através da internet para o servidor especificado, e para que isso aconteça, ele envia bytes por meio de sockets. Aí o servidor contém um programa HTTP que está funcionando constantemente e que recebe as informações enviadas. Então, assim que o programa HTTP contido no servidor recebe as informações, a gente passa para a próxima etapa, que é o processamento. Então, o HTTP recebeu os bytes do socket e ele tem que decidir o que fazer com o que foi requisitado. Se o que foi requisitado pelo browser foi uma mudança de página, vamos supor que eu estou dentro da página do Python.org, e aí de repente eu peço para entrar numa documentação de algum módulo em especial. Então eu estou pedindo para olhar a página HTML que corresponde à documentação daquele módulo. Nesse caso, o HTTP vai devolver a própria página que eu estou querendo acessar. Caso contrário, caso eu estou requisitando um executável, ou seja, um arquivo da extensão aqui, .cgi, .py, o HTTP vai iniciar o programa no servidor para processar o requerimento e redirecionar os dados recebidos pelo browser para o programa. Isso quer dizer, os bytes que foram fornecidos pelo socket para o programa HTTP vão ser redirecionados para esse programa ser executado. E aí, o programa em si vai lidar com o que foi requisitado, certo? E aí vem a próxima etapa, que é a resposta. Então, o programa é um script CGI que vai lidar com os dados que você enviou.
depois que ele lidar com os dados, ele vai te devolver uma página HTML. Então, ele vai pegar e mandar bytes. O HTTP vai criar um socket que vai ligar diretamente o programa com o browser. E aí, o programa vai mandar diretamente para o browser a página HTML. Certo? Então, essa é, assim, em termos simples, a comunicação que existe do browser com um servidor que cria páginas dinâmicas. Então, se a gente está falando de utilizar um servidor para trabalhar com páginas dinâmicas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar um servidor. Então, se você que está vendo a aula já tiver um servidor configurado, então você pode usar esse próprio servidor. Se não, é preciso configurar um servidor. Então, a gente pode criar um servidor de diversas formas. A gente poderia criar uma máquina virtual e colocar um sistema operacional especializado no servidor. A gente poderia pegar a nossa própria máquina, como o Ubuntu, o Windows, o Mac, e instalar o Apache e executar com o Apache. A gente poderia pegar um computador qualquer e instalar um outro sistema justamente só para utilizar isso. Então, aqui a gente vai usar uma alternativa a tudo isso. Mas se você quiser configurar o seu próprio servidor com o Apache, que no caso é o que eu utilizo, aqui eu deixo alguns, e está na descrição do vídeo também, alguns tutoriais que explicam como você pode fazer para poder instalar o Apache na sua máquina ou numa máquina que você quiser especializada. Aqui tem como configurar na sua máquina, no Windows, no Mac, e aqui como você criar o seu próprio servidor. Então, você pode olhar nessas referências para criar o seu servidor, mas aqui a gente vai usar uma alternativa. Então, no caso, existe um script http server.py na aula de hoje, e ele é utilizado para criar o nosso servidor, para simular o uso do servidor HTTP. Então isso a gente vai fazer para evitar problemas de compatibilidade, né? Porque o script basta você executar ele no Windows, no Mac, no Linux. Você vai ter que mudar poucas coisas, o que não é o caso de uma configuração do servidor. E a gente não vai ter o problema de ficar configurando todas as etapas de instalar Apache, aí mudar o script do Apache para ele poder aceitar um script CGI, enfim, essas coisas todas vão ser evitadas. Então, para começar, eu vou mostrar aqui o arquivo http server.py. Então, tudo isso está contido na pasta da aula 142. Então, o arquivo do http server.py, o que ele usa? Ele usa o módulo OS, módulo sys e o módulo http server. Mais especificamente, ele usa dois objetos do módulo http server. O http server, que é o nosso objeto para criar o servidor, e o CGI HTTP Request Handler, que vai ser responsável por redirecionar os pedidos do browser por arquivos executáveis para uma pasta específica, que é CGI-bin, e executar esses programas criando socket de conexão com o nosso browser. Então a gente pode configurar uma pasta para o nosso servidor, WebTier, e uma port number para o nosso servidor. Aí aqui, como eu estou usando Unix, provavelmente no Windows vocês não vão ter tantos problemas quanto isso. Lembre-se que o HTTP que a gente usa, a gente faz geralmente numa port number 80. Só que quando eu uso a port number 80 no Ubuntu, ela está reservada. E aí eu só conseguiria acessar ela utilizando o comando sudo, que significa acessar ela por meio do root. Só que isso faz com que eu tenha os problemas de permissão ao tentar executar o nosso arquivo. Então, se você tiver no Ubuntu, você vai ter que trocar a port number para um número maior do que 4096, se não me engano. Então, no caso aqui eu coloquei 8080. Se você tiver no Windows, provavelmente vai funcionar
sem isso. E quando eu falo Ubuntu, Mint, Mac, enfim, todos esses devem funcionar. Bom, então aí a gente tem a port number do nosso servidor. Eu posso, opcionalmente, passar na linha de comando as configurações do servidor, como a pasta principal dele e a port number que eu vou utilizar. Depois eu imprimo as informações do servidor, eu mudo o diretório para o diretório que eu escolhi como sendo o diretório do nosso servidor. Eu crio um endereço para o nosso servidor e aqui você vê que onde iria o meu endereço de IP ou o meu domínio, aqui está vazio. Quando eu coloco uma string vazia, eu estou apontando como domínio a própria máquina onde eu estou. Então, no caso, o servidor que eu estou criando, ele vai ser um servidor local. Então, ele só existe para mim, certo? Então, para propósito de aula, para o propósito didático, isso não é um problema. Mas se você for criar um servidor para outras pessoas acessarem, lógico que você não vai poder fazer isso. E aí, em seguida, eu crio o meu HTTP Server e eu passo como argumentos para ele o meu endereço e o meu objeto, a minha classe que vai lidar com o Request Handler para o CGI. E por último, eu chamo um método do HTTP Server que é ServeForever. Então eu vou deixar esse programinha do HTTP rodando constantemente, esperando requerimentos do meu browser. Então se você for ver aqui no meu outro terminal, você vai ver que eu estou executando aqui o meu servidor. Você já vê que ele apareceu aqui, webdir, ponto e port 8080. Ok, então quando eu executar o meu servidor, o que você deve fazer? Você deve entrar no seu browser, seja ele o Chrome, o Firefox, o Safari, e você vai digitar aqui localhost. Na verdade, http://localhost. Se você tiver numa port number 80, só localhost deve ser suficiente. Mas se você tiver, como eu, utilizando uma port diferente 80, você tem que dar http://localhost a port number que você está usando. E aí sim você vai encontrar a lista dos diretórios utilizados no meu programa. No caso, se dentro da minha pasta localhost tivesse um arquivo chamado index.html, o que eu veria uma página correspondente ao index.html. Como não tem nada, eu vejo isso aqui. Então, como eu estou falando de criar páginas dinâmicas para um browser, estou falando de criar páginas HTML. Então é óbvio que você precisa saber HTML. E se você precisa saber HTML, seria bom você saber também CSS, PHP, JavaScript. Então, se você for dar uma olhada na pasta HTML da aula de hoje, você vai ver que eu deixei um arquivo index.html. E o arquivo index.html é provavelmente o código mais simples. É provavelmente o código mais simples que a gente poderia criar. A página mais simples que a gente poderia criar usando HTML. Então aqui você vê que HTML é baseado em tags. Então a primeira tag que eu abro é a tag HTML. Eu tenho a tag title, que é isso aqui que eu vejo aqui em cima, né? Minha primeira página. Eu tenho uma tag body, que é onde eu coloco o conteúdo da minha página. H1 é header 1, então é o maior header que eu vou criar. P é de parágrafo, e aí por isso eu crio aqui Olá Mundo, um parágrafozinho aqui, enfim. Eu não vou falar de HTML, eu vou falar um pouquinho de HTML por causa do CGI, mas é bom vocês darem uma olhada por conta própria se vocês não souberem. Eu sugiro vocês olharem isso no Code Academy, que tem um conteúdo bem... Ele não é completo assim, mas ele é bom e rápido de você aprender, certo? E HTML não é muito difícil, não tem muito segredo. Mas enfim, então aqui você vê que quando eu troco para
para a pasta HTML, ele abre a minha página index.html. Então, como eu fiz o requerimento por uma seção que continha HTML, ele já gerou minha página HTML. Agora, você vê que aqui que eu tenho uma pasta CGI-bin. CGI-bin é a pasta que contém os meus arquivos executáveis, que no caso aqui é só CGI1.py. Um cuidado que você deve ter quando você está lidando com servidores são nas permissões. Então, no caso, se eu pegar e abrir aqui na minha página 142 e der um ls-l, isso no Linux, você vai ver a lista de arquivos e diretórios contidos nessa pasta e, mais que isso, as permissões que estão sendo utilizadas. Então, no caso, quando você está no sistema Unix, você tem que mudar as permissões dos arquivos que você quer acessar pelo seu servidor utilizando chmod 755 e o nome do arquivo que você quer mudar a permissão. Então, você tem que fazer isso para conseguir executar os seus arquivos através do servidor. Se você tiver algum problema com isso, lógico, você pode deixar um comentário ou me mandar uma mensagem por e-mail. Mas basta você chamar aqui no terminal chmod 755 e o nome do arquivo que você quer mudar a permissão para poder acessar ele. Inclusive, você tem que fazer isso com o arquivo que estiver dentro da pasta cgi.bin, que é o arquivo que você vai executar. Então, no caso aqui, se eu fizer um requerimento pelo arquivo cgi-bin cgi1.py, você vai ver que ele vai gerar uma página HTML. Só que essa página HTML, se você olhar o arquivo cgi.py, ela foi gerada dinamicamente. Significa que eu poderia modificar o meu arquivo cgi.py e gerar outras coisas. Ou poderia ter dado uma entrada para o cgi.py e ter gerado uma página diferente de acordo com a entrada. Então aqui existe o primeiro código que você vai usar para criar uma página dinâmica. Então veja que eu estou usando simples prints para imprimir a página HTML. O que isso indica para a gente? Indica que quando eu executo um arquivo.py, que é o script CGI, a standard output dele está desviada para o socket que eu estou fazendo a comunicação com o browser. Certo? Então um simples print é suficiente para você colocar o texto, a página HTML. A outra coisa que deve ser observada é que no meu index.html, quando eu fui criar uma tag title, por exemplo, eu criei ela com letras minúsculas. No script CGI, isso já muda. Eu uso letras maiúsculas para criar as tags. Então, isso é o que tem de mais simples que você pode fazer para criar uma página dinâmica. Então, eu vou encerrar a aula por aqui, porque a ideia é que vocês aprendam um pouco de HTML para saber do que eu estou falando aqui e que vocês consigam configurar os servidores. Então, esse é o desafio dessa aula. Configurar o seu ambiente para conseguir trabalhar com o script CGI e saber HTML o suficiente para a gente poder trabalhar isso nas próximas aulas. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.